Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, Menos Impostos e Mais Emprego, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Hoje temos a grata satisfação de receber o Dr. Walter Moura, que além de empresário da área imobiliária, ele é presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC e da Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo, Walter. Prazer em vê-lo. Walter, eu gostaria que nós começássemos esse programa, você nos falando um pouco do desenvolvimento econômico, que é exatamente a agência que você é presidente, do Grande ABC, porque o conceito que nós aqui em São Paulo temos do Grande ABC é a região industrial de São Paulo. Esse conceito vem de 30 anos atrás, as grandes movimentos sindicais foram no ABC, o crescimento do nosso ex-presidente Lula foi no ABC, e esse conceito de indústria no ABC, que o ABC era uma região só industrial, eu gostaria que você nos falasse hoje como é que está a região do ABC. Boa noite, eu queria agradecer o convite, muito gentil, Luiz, para participar desse programa. Queria cumprimentar também o Roberto Mendonça. Eu diria a você, Roberto, que o ABC, a região do ABC, continua sendo um dos maiores e melhores polos econômicos do Brasil e, por que não dizer, também da América Latina. Houve realmente, no final dos anos 80 e até meados dos anos 90, uma situação muito difícil na região do ABC, no que diz respeito à indústria. Muitas indústrias deixaram a região por vários motivos. Primeiro, pelo sindicalismo forte que ocorria naquela época. Segundo, porque outras cidades do próprio estado de São Paulo e também de outros estados ofereceram vantagens muito boas, muito grandes, para que os empresários deixassem a região do ABC. Vantagem fiscal, naquela época já tinha vantagens fiscais, guerra fiscal? A guerra fiscal imperou naquela época. Não é somente vantagem fiscal, é vantagem também de oferta de imóveis, de terrenos. Para tem infraestrutura, né? Com toda a infraestrutura. Então, além das vantagens fiscais que outros estados ofereceram, também nós tivemos as vantagens imobiliárias, podemos assim dizer, com a oferta de imóveis gratuitamente e a Prefeitura e o Estado também ajudando na infraestrutura, como terraplenagem e outros benefícios semelhantes. Então isso fez com que, nos anos 90, houvesse uma situação muito difícil para a região do ABC, mas nós já superamos essa fase, está totalmente superada. Hoje o ABC continua sendo um dos melhores polos econômicos do Brasil. Nós temos lá indústrias de grande porte, por exemplo, o setor automobilístico. Nós temos a GM, temos a Ford, temos a Toyota, temos a Scania, nós temos a Volkswagen, que é de São Bernardo do Campo. Então são empresas de grande porte que atraem empresas menores para que a cadeia produtiva seja de uma maneira muito forte lá na região do ABC. A Mercedes também? A Mercedes está lá também. Então, veja, nós temos ali o setor automobilístico imperando na região do ABC e podemos dizer que a industrialização do ABC continua forte, sim. O que houve nesse período, ou seja, a partir dos anos 80 até hoje, foi um crescimento exponencial do setor de comércio e serviços. Esse setor cresceu muito. No setor de comércio, por exemplo, vamos falar dos shoppings que existem na ABC. Nós temos lá no ABC shoppings tão importantes como existe aqui na capital. Temos lá em Santo André o
o shopping que fica logo próximo a São Bernardo do Campo. Nós temos alguns shoppings, por exemplo, que foram construídos ocupando imóveis que pertenciam à indústria. Substitui a indústria? O shopping substitui a indústria. Exatamente. Então, eu vou citar alguns, por exemplo. Em São Bernardo do Campo, onde estava a Brastemp, hoje é a Walmart. Onde estava a indústria de elevadores, a Atlas, hoje nós temos o Carrefour. Onde nós tínhamos a Maxion, hoje nós temos uma empresa de telemarketing, a Atento. Então, na medida em que as indústrias deixavam o município, no caso específico de São Bernardo do Campo, nós não tivemos aquela área ficar totalmente inutilizada. Ao contrário, passou do setor industrial ao setor de serviços e comércio. Então, isso fez vamos dizer assim, uma revolução na cidade e na região. Até porque, para concluir, até porque o comércio e serviço na região, ele é muito forte. Nós temos lá, por exemplo, o consumidor, de um modo geral, o consumidor do ABC, há alguns tempos atrás, deveria fazer compra em São Paulo. E hoje não. Hoje, o comércio na região do ABC, ele absorve todo o consumidor do próprio ABC, e ainda temos, porque ele é muito competitivo, nós temos todos os produtos, todas as mercadorias no comércio do ABC, como nós temos em São Paulo. Então nós temos também consumidores da região do entorno, principalmente do entorno, por exemplo, Ipiranga, Cambuci, e vão para o ABC. Vão para o ABC fazer compras, e isso faz com que a região cresça cada vez mais. Walter, eu gostaria de saber, nessa área de prestação de serviço, teve algum setor que se destacou? Você, por exemplo, falou um que é muito forte, que é a parte de telemarketing, né? Que provavelmente no ABC ele fica em uma situação mais confortável que São Paulo, né? Porque tem uma oferta de imóveis, como você falou, de indústrias que saíram, o imposto, o ISS é um imposto melhor que aqui em São Paulo, e a proximidade, né? E usam muito o telefone, não faz muita diferença, ou não tem nenhuma diferença estar aqui em São Paulo ou aí no ABC, né? Qual foi, nessa área de prestação de serviço, qual foi o setor que se destacou na região do ABC? Não houve um setor especificamente que se destacou. São vários setores. Por exemplo, o setor de contabilidade. Ele cresceu muito de 90 para cá. O próprio setor de telemarketing, com a vinda da Atento e outras empresas também menores, cresceu muito. O setor de serviços de São Bernardo, ele é muito forte, ele é muito competitivo, eu diria. Então, quando eu falo São Bernardo, estou dizendo a região do ABC como São Caetano, por exemplo? São Caetano, nós temos empresas, por exemplo, temos lá que são do setor de informática, que cresceu muito também. Então, o crescimento foi o crescimento do setor de informática, o crescimento do setor de teleatendimento, que é o caso da Atento. Então, há um crescimento muito grande do setor de serviço na região do ABC. E continua crescendo ainda. Até porque nós temos um crescimento também muito grande na região do ABC, que é no setor de construção civil. Só para que vocês tenham uma ideia, até o final do ano que vem, nós vamos ter mais ou menos de 5 a 7 mil novos moradores na cidade. Que é uma quantia bastante elevada, bastante razoável, o que também criará um problema, que é o famoso problema de trânsito na região. Pois é, aproveitando essa dica do transporte, você como presidente de uma agência de desenvolvimento, quando uma cidade, uma região cresce, cria alguns problemas de desenvolvimento e de soluções locais, por exemplo, transporte, educação, saúde, toda essa infraestrutura. E um dos itens importantes é a locomoção, transporte. Sendo o ABC muito próximo de São Paulo, praticamente é uma extensão da cidade de São Paulo com relação, não existe diferença.
Não existe nenhum programa, por exemplo, para você levarem lá para o setor, para metrôs, trens, etc., que possa melhorar esse tipo de integração com a cidade de São Paulo e com a região como um todo? Luiz, realmente o problema do transporte na região do ABC, como no estado de São Paulo, e por que não dizer no nosso país, de modo geral, ele é muito grave. Eu não diria que seja insolúvel, mas é muito problemático. E na nossa região não poderia ser diferente. Existe alguns projetos para que se leve o metrô até São Bernardo do Campo. Existe já esse projeto, não é de hoje, já praticamente no início da década, do ano 2000. Uhum. Mas o grave problema é o problema de recursos. Mas é uma região rica, o ABC, não teria como. Ela é rica em problemas também. Certo. E nós temos que analisar que existe um orçamento. O São Bernardo, por exemplo, o orçamento de São Bernardo é o maior da região e o terceiro do estado de São Paulo. Uhum. Mas nós temos inúmeros problemas. Só para se ter uma ideia, o número de habitações subhumanas em São Bernardo ele é muito grande. Então, para resolver o problema social, que é gravíssimo, grande parte do orçamento é absorvido. Então, se nós temos um orçamento razoável, grande, nós temos também problemas que são gravíssimos e os prefeitos, evidentemente, se encontram em situação muitas vezes desfavorável, até porque a demanda social é muito grande e ela requer solução praticamente imediata. E o problema do transporte realmente é um dos maiores e mais graves. E a gravidade do transporte lá no ABC, ele vai se tornar gritante a partir do ano 2013, 2014. Porque há um crescimento de número de habitantes, a demanda é muito grande, nós temos lá um gargalo no sistema viário, e para solucionar esse problema, você não soluciona de uma hora para outra, de um dia para o outro, ou de um ano para o outro. É muito difícil. Nós temos que pensar hoje o ABC de 2020, para que possamos ter menos problemas, principalmente ligado ao setor de transporte, que realmente é um dos mais graves, um dos mais importantes. Vocês têm algum projeto para vocês oferecerem, uma agência para oferecer nesse aspecto, para apresentar? Eu assumi a agência agora no dia 11 de abril. E nós tivemos três propostas da agência que nós temos que levar ao conhecimento dos prefeitos. A primeira delas é a criação de um parque tecnológico. Uhum. Nós não podemos, em pleno século XXI, esquecer a tecnologia, o conhecimento tecnológico, ou seja, o papel das universidades e da iniciativa privada tem que caminhar juntos para a solução dos problemas. O segundo deles, pasmem também, o ABC tem quase 3 milhões de habitantes. É uma das regiões mais importantes do Brasil. E vocês não vão acreditar que nós não temos lá no ABC um centro de convenções adequado para poder apresentar os produtos que nós produzimos lá, para poder fazer eventos, congressos, seminários e eventos específicos para mostrar o potencial da região. Então, essa é uma das prioridades que nós consideramos para a região do ABC. Ou seja, queremos lá um ANB moderno que seja construído. Mas aí implica no problema do transporte. Se você fizer um ANB, como é que você vai? Tudo implica o setor viário. O sistema viário do ABC, ele está muito, eu diria, acanhado, podemos dizer assim. Hoje nós temos problemas sérios, como existe em São Paulo também. Claro. O grande gargalo, eu diria, do Brasil é o problema do transporte. Veja só para completar, Roberto, o problema do transporte. O Brasil, porque vocês estão vendo que nós vamos ter problema em 2014 com a Copa do Mundo, com relação ao aeroporto. Sim. Então, guardadas as devidas proporções, nós vamos ter problemas também no ABC com relação ao transporte. Mas, Walter, eu vejo que a gente comparar com São Paulo é uma comparação um pouco ingrata, porque São Paulo vem de um período muito difícil dos nossos governantes na cidade de São Paulo.
Os nossos últimos governantes pecaram e muito. Poucos fizeram alguma coisa ou fizeram uma visão para a área viária. E nos últimos anos, então, a cidade na parte viária e na parte de trânsito está absolutamente abandonada. Nós que vivemos em São Paulo, andamos o dia todo aqui, você não vê uma obra, não vê uma extensão, não vê uma ampliação de avenida, absolutamente nada. Lógico que com o crescimento da cidade, com o crescimento do número de automóveis, a cidade vai ficando paralisada porque não está tendo nenhuma ação para favorecer isso, né? Nós tivemos, a única coisa que foi feita aqui em São Paulo foram 2 túneis que a prefeita Marta fez, que inclusive fez no lugar errado, no sentido errado. Então, eu acho que essa justificativa que a gente tem para falar, não, São Paulo é ruim, lá também pode ser, eu acho que precisava ser feito alguma coisa, e nada como uma agência de desenvolvimento para cobrar e incentivar isso, né? Trazer iniciativa privada para funcionar junto com o governo, né? Porque se o governo coloca a sua vontade política, como você falou, um centro de convenções, né? Se o governo ajuda, a iniciativa privada tem total condições de fazer, né? O que acontece em São Paulo, que é uma grande metrópole, acontece também na região do ABC. Porque a mentalidade dos nossos governantes, ela, não sei se feliz ou infelizmente, ela não muda. Então, os problemas que existem no ABC, eu diria até em proporções menores aos que existem em São Paulo, mas eles existem. E também, nós não temos grandes aberturas de vias lá no ABC, e precisamos. Temos agora, por exemplo, em termos de transporte, temos o Rodoanel. O Rodoanel, uma obra gigantesca, Que passa por lá. que passa pela região do ABC. Só que nós temos que complementar esse Rodoanel. A interligação com os municípios. Isso não foi feito ainda. E dentro desse aspecto, por exemplo, de desenvolvimento, evidentemente, se você tem desenvolvimento, tem mais gente, vocês estão aumentando a população, tem problema de emprego. E um dos problemas da empregabilidade hoje, a gente percebe que é a carga tributária sobre a folha de pagamento. Como é que vocês estão vendo essa possibilidade de diminuir essa carga tributária sobre folha de pagamento? Essa pergunta vem em busca de uma resposta, de uma proposta que a gente vem trabalhando, nós da CNS, vemos trabalhando com relação a isso. Nós temos um estudo feito pelo Getúlio Vargas, que seria a substituição da carga tributária sobre folha de pagamento por uma contribuição sobre alimentação financeira, tipo aquela famigerada CPMF. Mas não é criar um novo imposto, Walter, pelo amor de Deus. Não é a ideia, não criar um novo imposto. É substituir essa base tributária, sem aumentar a carga tributária e sem diminuir essa carga tributária também. Essa proposta para o desenvolvimento, já que é uma agente de desenvolvimento, traria benefícios para o setor de emprego lá no ABC? Como é que você vê isso? Luiz, eu vejo da seguinte forma. Nós precisamos, isso já vem se conversa há muito tempo, fazer uma reforma tributária nesse país. Todo governante, principalmente o presidente da República, que assume, ou na sua campanha, ele sempre diz, nós vamos promover uma reforma tributária, uma reforma política, mas na prática, realmente, isso não ocorre. Nós tivemos, no início dos anos 90, a criação do IPMF, depois passou a CPMF, que é uma ideia do Marco Sintra, da criação do chamado imposto único. É o tipo de imposto do Marco Sintra, do imposto único, sim. Então, do imposto único. Toda vez que se fala em reduzir a carga tributária na folha de pagamento, é uma ideia bem-vinda e que precisa ser estudado com muito carinho, com muita atenção. E eu não conheço o estudo a fundo. Eu vou te entregar o estudo agora. E eu prometo o seguinte, nós vamos fazer uma análise desse estudo, vamos discutir
na Agência de Desenvolvimento Econômico para formular talvez algumas propostas, mas eu vejo com bons olhos toda vez que se fala em se diminuir a carga tributária sobre a folha de pagamento. É importante que nós tenhamos a coragem de ter alguma coisa que melhore a qualidade de vida do trabalhador, que melhore o sistema tributário, porque quando todos pagam menos, né? Vão pagar menos, evidentemente. Isso é fundamental para o crescimento da economia, para que nós possamos realmente fazer com que o país cresça cada vez mais. E vamos precisar muito. Até porque eu vejo uma situação muito intranquila hoje no nosso país com relação à inflação. Então nós estamos tendo um recrudescimento da inflação e isso é muito perigoso para a nossa economia. Muito bom. Aqui entregue o nosso estudo, Walter, depois então, ficamos à sua disposição para qualquer outra informação. Até para fazer um seminário para discutir isso. Com muito prazer, nós estaremos juntos e podemos fazer com que os técnicos da Getúlio Vargas, onde foi feito esse estudo, possam comparecer, inclusive, para explicar tecnicamente qual é a nossa proposta. Eu diria mais, são propostas como estas, propostas sérias, vindas de entidades sérias e de pessoas competentes que nós temos que estudar realmente para promover cada vez mais o desenvolvimento econômico do nosso país. Ô Luigi, quando vocês forem fazer esse encontro aí, avisa a gente para a gente poder ir lá e participar, porque esse assunto é um assunto muito dinâmico e muito forte, que interessa a todos. Mas, Walter, você falou sobre um aspecto aqui que eu gostaria que você falasse um pouco mais. Você nos disse que todo governante fala em reforma política e quando está em campanha. E agora a nossa presidente Dilma Rousseff também falou em fazer uma reforma política e o Congresso está estudando e vai propor agora uma reforma política. Esse governo é um governo diferente, aquele que promete, vai lá e faz, ou você tem alguma visão diferente sobre a reforma política do que o governo vem falando? A partir do momento que essa reforma política é feita pelos próprios políticos, eu diria o seguinte: o interesse pessoal é muito grande, que supera o interesse da nação brasileira. Nós temos, por exemplo, algumas questões que devem ser analisadas com muito carinho, como, por exemplo, o chamado voto distrital. Já se fala há muito tempo da implantação do voto distrital no nosso país. Até agora, somente conversa. Eu pergunto, esse voto distrital interessa aos parlamentares que estão lá, que são aqueles que irão promover a reforma política? Não. Para eles interessa continuar da forma que está. Status quo. Então, veja bem. Então, o fato de eu ser cético é com relação a isso. Então, voto distrital seria uma experiência nova que nós poderíamos implantar. E eu diria até o voto distrital misto. No sistema alemão é o voto distrital misto. Fazer uma experiência com o voto distrital misto. Tem um outro problema que nós temos que analisar, é o seguinte: o nosso vice-presidente da República, o Michel Temer, ele tem uma proposta do chamado voto destituinte. Não sei se vocês já ouviram falar no chamado voto destituinte. Que destitui o parlamento. Então é uma proposta do Michel Temer, e como ele é agora vice-presidente da República, ele poderia reativar essa proposta para que fosse objeto de análise. Mas destitui quem não cumpre? Como é que é? A proposta dele, em síntese, seria o parlamentar que não está se conduzindo dignamente, no que diz respeito ao seu mandato, através de uma petição proposta, segundo o projeto dele, por 0,5% dos eleitores do Estado. Então, faria uma petição junto ao parlamento para que aquele deputado
fosse destituído do mandato, porque não honrou os compromissos assumidos durante a sua campanha. Então, uma proposta que é interessante ser debatida, ser analisada, ser até melhorada, e o momento é oportuno para que esse voto destituinte seja implantado no Brasil. Agora, vocês dirão, mas e o corporativismo? Tenho a impressão que o corporativismo vai até um determinado ponto. Se a sociedade fizer uma pressão, eu tenho a impressão de que, pelo menos alguns parlamentares, que não se conduzem com dignidade, com respeito, que não honram o voto que receberam, serão destituídos do seu cargo, do seu mandato. Até porque o eleitor no Brasil, ele vota até por obrigação. Depois de uma semana, ele não sabe nem quem ele votou. Seja para deputado, senador, vereador, ele não tem aquela consciência cívica do voto. Então, o voto destituído seria talvez uma maneira de nós amenizarmos essa imoralidade que muitas vezes ocorre no Congresso Nacional. O Walter, eu achei muito interessante essa proposta não conhecia aí. Eu não conhecia porque eu vejo o seguinte: iria realmente revolucionar o sistema político, porque em São Paulo nós iríamos precisar de 200 mil votos para tirar um deputado. Com o que os deputados vêm fazendo por aí, ia sair muito deputado. Exatamente. Porque a sociedade se movimentar para 200 mil votos, olha, ia ser realmente uma mudança muito grande, talvez muitos iriam ficar surpresos de serem destituídos, né? E essa proposta, ela é do nosso vice-presidente da República, do Michel Temer. Isso foi proposto na época em que nós iríamos fazer a chamada revisão constitucional em 1993, que por circunstâncias políticas alheias à vontade do povo, não foi realizada. Então ele fez essa proposta, ele entregou ao ministro, na época, o Jobim, que era o relator da comissão revisora. E existe essa proposta do Michel Temer, existem outras propostas também. Eu acho que talvez em primeira mão no seu programa, nós estamos falando algo que poderia até, como você disse, Roberto, revolucionar o nosso país, em termos de como você pode destituir um político que não está agindo completamente e que não cumpre com a sua missão. O Walter, nosso programa está chegando ao fim, nós temos mais 1 minuto e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós aqui da região do ABC, de esperança sobre esse nosso Brasil através da Agência de Desenvolvimento. Primeiramente, eu queria agradecer novamente o convite para participar do programa. Agradeço. Nós é que agradecemos a sua presença. E eu diria a vocês o seguinte: a região do ABC ela é uma das mais importantes do Brasil. Nós, na presidência da agência, tudo faremos para que ela continue sendo cada vez melhor, crescendo cada vez mais e promovendo o desenvolvimento econômico, não somente da região, como do Estado e como do Brasil. E para encerrar, eu queria citar aqui um pensamento do Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele viveu no século XIX, nasceu em 1813 e faleceu em 1889. E ele tinha uma frase lapidar. Quando se fala em governo, ele dizia o seguinte, que o melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, poupam, investem, empregam, trabalham e consomem. Com essa mensagem, eu encerro a participação no seu programa. Muito obrigado, Walter, muito obrigado, Luigi, obrigado a você, telespectador, por ter prestigiado o nosso programa e nós estaremos de volta daqui a uma semana nesse mesmo horário. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.